Bom, então vamos lá, continuando. Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo que começa com essa citação de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então já faz um tempo que a gente tem discutido os pobres de espírito, entendendo que aqui ele faz referência à humildade. Por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, se nós formos avaliar a situação de conquistas intelectuais da nossa atualidade, já é expressiva. E isso não contribuiu para diminuir a dor. Então, nós somos intelectualmente privilegiados e deprimidos. Intelectualmente capazes e prontos para o suicídio. Então, são coisas que não estão combinando. E que parece que tanta inteligência auxiliou construir ilusões. Então, nos achamos tão capazes, mas internamente não sentimos muitas coisas que ficam ao nosso favor. Então, a desistência, o desprezo pela vida, a falta de um sentido que nos traga alegria de viver, tem cada dia torturado mais o nosso coração. E precisamos, então, usar da nossa inteligência a nosso favor. Porque a inteligência é uma conquista, assim como o dinheiro, assim como tantos outros talentos. Usar bem ou usar mal é uma decisão íntima. Então, quando eu falo que eu entendo o perdão, mas eu não quero perdoar, eu sou inteligente para fazer contas e raciocínios lógicos e talvez até elaborar grandes desculpas. Mas eu não uso essa inteligência para fazer um projeto de perdão que me alivia. Então, eu preciso questionar: a serviço de que ou de quem anda a minha inteligência? Porque, caso contrário, quanto mais inteligente, maior é a prisão que eu sei construir. De tão inteligente, fica uma prisão tão requintada, mas ela é tão bem elaborada, com tantos detalhes, que segurança máxima perde. E quanto mais requinte tiver o aprisionamento, é um espírito muito inteligente elaborando. Tão inteligente que ele adoece mais rápido. Então, é um questionamento muito sério que agora eu preciso. A serviço de que está a minha inteligência? Ou de quem? Porque se é nesse lugar que me coloca, não é a meu serviço que está. Porque me ajuda a manter uma ilusão que eu não sou um espírito eterno. Que eu não vou continuar. Que nada mais importa. E me segura só no aqui e agora. Só que isso não me serve mais. E tem feito com que um vazio muito grande tome conta dos nossos dias. Especialmente nesse momento, nós brasileiros enfrentamos um momento difícil. E aí a desesperança fica ainda maior. E se eu não fizer a compreensão de que a vida não é aqui e agora, dessa desesperança para a revolta são minutos. Então agrava muito a nossa situação.
Então, precisamos, nesse momento, de bastante seriedade e ponderação. Usar a inteligência para avaliar cada situação com ponderação, com um parâmetro chamado Evangelho, para que os equívocos não se ampliem e o desespero se torne cada dia maior. Então, é muito sério o nosso momento, pensando na nossa condição. E quando, então, o Evangelho faz esse convite e fala agora dos pobres de espírito, que são aqueles pobres em orgulho, que, na verdade, trata da nossa humildade, precisamos avaliar como eu estou em relação a esta construção, para que eu não me iluda mais uma vez. Ser humilde é reconhecer nossa pequenez diante do universo e ter a consciência plena de que tudo pertence a Deus. Quando a colocação é que tudo pertence a Deus, é tudo, não é alguma coisa. Até aquilo que eu acho que é meu não é. É tudo mesmo. Mas na minha ilusão eu tenho a impressão que tem coisa que é minha. E é comum em nós a colocação assim: é meu, eu faço o que eu quero. Alguém aqui é livre para fazer o que quer? O que acontece comigo quando eu faço o que eu quero? Minha força. Vai acontecer. O que acontece quando a gente faz o que a gente quer? Tem uma frase que é tão conhecida que fala assim: a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Sou livre? Lógico que não. Eu vou fazer, desde que eu arque com toda a responsabilidade do que eu fiz. Então, é assim, eu faço o que eu quero? Se você estiver pronto para encarar o desastre que vem depois, está certo. E esse desastre que vem depois pode, inclusive, significar um grande aprisionamento seu, numa situação lamentável por vidas e vidas. É mesmo que você é livre? É não. A única liberdade que eu tenho na vida é para fazer o bem. Porque quando eu faço o bem, a consequência é o bem, é o equilíbrio, é a felicidade, é o amparo. Aí eu vou sentir mesmo essa liberdade, porque as coisas ficam bastante favoráveis. Qualquer coisa que eu faça que não está de acordo com a lei, e que eu use, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu preciso então entender que eu estou fazendo uma sentença que sofre de uma restrição absoluta. Só se aplica em um momento. No momento seguinte, a lei já impera. Você fez livremente uma aparente liberdade, mas a consequência é garantida. Então, eu preciso avaliar o que eu vou chamar de liberdade. Porque senão, toda a minha inteligência, todo esse meu poder cognitivo vai servir de grandes teorias e grandes filosofias para fazer um aprisionamento ainda mais requintado para o meu espírito. Então, quando a gente fala que tudo é de Deus, é tudo, absolutamente tudo. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Já discutimos essa palavra servir e o tanto que ela é desconfortável, mas é a melhor. Então, eu preciso avaliar o que eu sinto quando eu sirvo o outro. Porque quem me dá essa condição é a conquista das virtudes, e uma das fundamentais virtudes para que isso possa acontecer é a humildade. Então,
se eu sirvo meu irmão e isso me traz muita alegria, esse servir encontrou o amor. Mas muitas vezes, quando eu sirvo o outro, eu vou exatamente lá no oposto e me sinto humilhado, desprezado, sobrecarregado, porque eu não entendi. Então, é a mesma situação de comportamento, mas internamente está tudo muito diferente. E aí, quando Jesus faz essa colocação, e não nos é tão confortável, eu preciso avaliar o que me incomoda servir. Por que eu vou me sentir menos ou incomodado? Eu sei que se eu perguntar, todo mundo vai falar que não sente isso no primeiro momento. Eu já sei, não vou nem perguntar. A questão é, se você persistir neste trabalho, o que acontece depois de um tempo? Quantos folgados você vai contar na sua volta? Porque eu perdi o foco do servir. Eu não estou olhando o que eu faço, eu estou olhando quem não faz. E fazendo comparação. Como chama mesmo o sentimento que eu olho para mim, olho para o outro e fico medindo o que eu faço, o que ele faz, o que eu tenho, o que ele tem? Acabou. O servir já virou uma relação de inveja, de disputa. Estou quase que duelando quem faz mais, quem faz menos. Perdi o foco. Então, já não é mais espontaneamente, não é por me interessar pelo meu irmão, mas eu comecei a medida. E ver que não precisa de uma situação complexa. Acontece dentro de casa. Às vezes eu tenho que cuidar de alguém que é ligado a mim, e às vezes depois de um período curto eu já começo a falar assim, não, mas meu irmão não ajuda, minha irmã não vem, então tudo folgado, ninguém quer colaborar. Pronto, acabou o serviço. E aí eu percebo, perdi totalmente o foco. Eu ainda não consigo viver esta fala de Jesus. Eu posso fazer de comportamento, mas de sentimento, não é isso. Não é isso que eu sinto, não é isso que eu vibro. E é uma informação preciosa que eu acabo de ter a meu respeito. Não consigo. Eu não sinto isso, que quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Porque eu, quando estou a servir, eu não me sinto primeiro. Eu sinto desprezado mesmo. Então, eu preciso agora entender. O que me atrapalha de fazer isso? Como que eu começo a ficar desse jeito? Porque, isso que eu estou falando que a gente sente é uma realidade só minha ou nossa? Pelo menos assim, por favor. Sim. O povo não se mexe, gente. Eu fico sozinha na fila aqui, é ruim. Todo mundo se incomoda? Sim? Obrigado. Então, por que será que a gente se incomoda com isso? E como a gente vai fazer para não incomodar com isso? Lembra que foi a ideia que a gente teve lá no começo do capítulo, que era de descobrir o seguinte: como é que eu vou sair da humilhação e ir para a humildade? Que convite eu preciso aceitar para fazer essa mudança? O que precisa acontecer comigo para transformar alguma coisa aqui dentro e eu conseguir viver essa fala? Porque senão, olha que dificuldade a nossa. Eu falo que eu sou cristã, eu falo que eu acredito, mas eu leio uma fala que é de uma clareza absoluta e quase que fala assim, mas eu não sinto isso, isso aí não serve para mim, acho bem difícil, bastante desconfortável. Vamos para o próximo capítulo? Vamos deixar isso para lá. Acaba com a realidade. Então, deu para compreender o que é que Jesus falou? Ele deixou alguma dúvida? Cognitivamente, alguma dúvida? Sem dúvida. Viver em sentimento, dá?
Quem quer começar a aprender isso agora? Eles não estão agora, estão nem respirando mais. Acho que seria interessante a gente parar para pensar um pouco no nosso dia a dia, quando eu estou servido, e a gente conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, Suzete, em que momento você acha que você está servindo? No cotidiano, tem alguma situação na sua vida que você entende que você tem a oportunidade de servir? Ó, de pronto, eu já vou pensar nas coisas que eu realizo daqui para fora. Como a Lu fala, intelectualmente eu já sei que é assim no Evangelho. A caridade é lá de dentro, porque aquilo que eu faço daqui para fora é só um sino que tine, um metal que soa. Eu sempre tento pensar isso. O que eu tenho buscado é pensar no sentimento que eu tenho quando eu sou convidada exatamente na dificuldade. Mas eu estou sempre errando e no outro dia eu estou sempre tentando de novo. Não sei se é isso. Porque eu acho que é uma situação assim, bem importante, que nós precisamos pensar. Quando eu sirvo na vida minha, no cotidiano, para depois, num segundo momento, eu pensar o seguinte, quando eu estou servindo, quais são os sentimentos que despertam dentro de mim? Que tipo de sentimento eu tenho? Por exemplo, eu posso ficar em pé ou não? Você vê que eu preciso pedir tudo para ela. Tem que ser assim. Porque quando ela estava falando, eu estava aqui pensando, porque vê bem, eu não posso estar servindo e me sentir entristecido. Concorda ou não? Eu posso servir. Então, às vezes, eu estou achando que eu estou servindo, mas será que realmente aquilo que eu estou fazendo é servir? Porque se servir é um sentimento que eu tenho, que está alinhado com as leis divinas, ele não pode me entristecer. Ele pode me cansar? Não. Pode, fisicamente, mas pode me cansar a ponto de eu querer desistir do que eu estou fazendo? Não. Então, vamos pegar exemplo na nossa vida, e aí eu acho que a Luciana gostaria de ouvir de vocês, porque eu não posso falar que sou eu, mas a gente gostaria de ouvir de vocês exemplos assim de como no cotidiano em algum momento eu entendo que eu estou servindo e que eu tive esses sentimentos bons. Por exemplo, será que a minha tia doente, e eu vou lá cuidar da minha tia, porque meu tio está debilitado, enfim, eu vou cuidar da minha tia. Quando eu cheguei lá para cuidar da minha filha, da minha tia, quando eu estava cuidando dela, qual sentimento eu tive em relação a isso? Então nós podemos trazer a tia, em vez da tia, a gente pode colocar o filho. E a gente pode tirar o filho e colocar a mãe. E a gente pode tirar a mãe e colocar a esposa. E aí a gente vai, porque eu preciso encontrar na minha vida lugares aonde eu posso servir, para ver se o que eu estou fazendo é servir ou não. Porque para servir tem que me trazer, tem que me dar alegria. Eu posso cansar fisicamente, mas esse cansaço não pode querer me fazer desistir. Porque se eu estou desistindo daquilo que eu estou entendendo como servir,
então não é servir. É pode ser um projeto, como a Luciana falou, um projeto. Olha, eu vou construir uma casa, eu faço um projeto, mas está só no projeto. Eu só vou conseguir construir a casa quando eu começar a erguer uma parede, a outra parede. Então, eu queria ouvir de vocês, ó, é verdade o que eu estou falando, eu queria ouvir de vocês o que será que é servir. Então, vamos lá. Leva o microfone. E eu fiz todo um trabalho com ela, onde eu consegui oralizá-la. Hoje minha filha fala. Eu não sou daqui, eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? Estou morando aqui há 6 meses. E na época, o que eu fiz, eu achei tão interessante, que eu resolvi divulgar isso no meu estado. Fui para o jornal, fui para a televisão e reuni 40 mães que também tinham filhos deficientes auditivos. Prazeroso demais, a cada dia eu falava como que eu colocava uma palavrinha, como que eu ensinei aquela palavra para que a Lara entendesse, né? E foi. No final, o que eu senti? Era muito prazeroso para mim. Mas as mães queriam que eu ensinasse. Elas não queriam ter o trabalho de fazer o que eu fiz. Então, eu não sei se isso eu fui desistindo, fui desestimulando, porque eu via que elas queriam que eu fizesse. Mas você desistiu da sua filha? Não, minha filha não. Né? Minha filha hoje tem 26 anos, fala, é engenheira química, né? E está trabalhando aqui, por isso que eu vim, sabe? Então tem umas coisas que às vezes a gente desiste pelo outro não absorver, né? Não sei se tem alguma coisa assim a ver. Então a gente vê, a pergunta agora é para vocês. A Lara, né? A Lara, que se tornou uma engenheira química, né? Ela se tornou uma engenheira química porque a mãe se dedicou a conseguir ajudar ela a falar. Ela usou uma palavra que eu acho que é importante e é um sinal. A palavra que ela usou assim, ó, eu tinha prazer em ensinar a Lara. Nós vamos esquecer a segunda parte, que é dela passar isso para as outras pessoas, e as outras pessoas talvez não tinham, sei lá, o compromisso. Vamos esquecer essa segunda parte. Mas será que o que ela fez, ela serviu? A senhora pensou em desistir algum dia? A senhora cansou? A senhora se sentiu sugada? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Quando eu estou servindo, eu tenho que ter esses sentimentos. Como é que a senhora chama mesmo? A Sara teve, né? Oi. Servir e não perceber que está servindo? Então a pergunta é assim, ó, eu posso servir e não perceber que eu servir? Pode responder. Vai. Eu acho que pode. Sabe por quê? Eu acho que o sentido é esse. Você agora só serve. E isso está tão presente na tua vida que você nem percebe mais. Tá, eu entendo que quem serve mesmo não percebe. Só percebe num momento como esse, que a Sara foi questionada se ela estava servindo, e aí ela parte para uma reflexão, e ela vê, não, quando eu consegui ajudar minha filha, eu estava servindo, porque tinha prazer, tinha dedicação, eu não me cansei, eu não desisti, eu estava pronta no outro dia para ensinar. E isso, às vezes, a gente faz automaticamente. Então, você faz sem perceber que faz. Estava aqui pensando assim, que às vezes você faz a mesma coisa, a mesma ação,
E numa situação você está servindo e na outra você está cumprindo com a sua obrigação. Na minha profissão eu me senti muitas vezes, se eu entrava para dar aula numa sala eu estava servindo, na outra eu estava cumprindo com a minha obrigação. É muito interessante isso. E assim, realmente, nas situações que eu consegui me ver como que servindo, eu não me cansava, e eu não pensava em desistir, e eu achava assim que era comigo mesmo, que aquilo era comigo, e aquilo só me fez crescer, e eu não cansava. E era algo que, se você pensasse, era para cansar. Eu acho que a gente tem que pensar muito. Eu não acho que a gente tem que pegar um projeto e jogar fora. Por exemplo, você tem lá o projeto da sua casa, você não vai amassar e jogar fora, mas você tem que entender que é um projeto. Às vezes, essa segunda situação que a Lúcia colocou é um projeto para servir, mas ainda está na obrigação. Então, eu preciso entender isso. Olha, o que eu estou fazendo não é servir, mas eu tenho um projeto. E, por enquanto, eu vou trabalhar nesse projeto até eu conseguir chegar na servidão. Olha lá, Lu. Quem? Vai que você pergunta uma coisa que eu não sei. Não, no meu caso não é pergunta, não. Eu acho que também o servir pode estar ligado ao orgulho, né? Eu vou lá servir para todo mundo me achar uma pessoa bacana, boazinha. Eu vou postar nas redes sociais para todo mundo me achar uma pessoa melhor. E porque eu, na minha cabeça, no meu sentimento, eu sou melhor que aquelas pessoas e por isso que eu estou fazendo. Também pode estar ligado ao orgulho e aí, no caso, também não é servir, né? Exatamente isso. Por isso que a gente tem insistido em separar comportamento e sentimento. Então, mas no meu caso, eu tendo desistido desse grupo, que eles realmente não valorizavam, sabe, toda a minha luta, eu dava aulinha, cada semana era uma palavra. Isso foi ruim o que eu fiz? Eu tinha que persistir mais? Essa resposta é só você que pode dar, porque assim, às vezes eu tenho compromisso com a Lara, mas eu não tenho compromisso com a mãe das outras crianças. Eu tento, mas eu não consigo gastar e dedicar meu tempo nisso, porque outras coisas estão me chamando e que são da minha responsabilidade. Então, aproveitar a sua experiência ou não, aí é responsabilidade de cada um. Tem gente que tem um compromisso com uma coletividade, mas a maioria de nós tem compromisso com individualidades que convivem conosco. Então, é cada um que pode responder isso. Entendeu? Eu penso que o seu compromisso é com a Lara. Agora vamos aproveitar o exemplo e pensar o seguinte. O que isso tem a ver com humildade? Porque a conversa chama humildade. Nós estamos no capítulo Bem-aventurados pobres de espírito. E agora? Por que servir está no meio dessa conversa? Quem está aqui há um tempo, lembra do fim do capítulo anterior, que ele trouxe lá no final do capítulo algumas virtudes para a nossa discussão. E esse evangelho ele tem uma sequência para construir um entendimento. Então, tenta lembrar do que a gente ficou discutindo por tempos. E por que agora, para conversar de humildade, entrou essa conversa de servir? Que quem servir vai ser o maior. E agora, do que ele está falando e que uma coisa tem a ver com outra? Senão parece que a gente desligou tudo. Agora é raciocínio. Quase uma aula de matemática. Então vamos pegar, já que a Sara se colocou, e pensar o seguinte. Quando ela decide auxiliar a Lara,
que nasceu sem a possibilidade de ouvir, mas precisava aprender a falar. E se ninguém cuidasse, ela não ia falar. Então, ó, o que ela precisou fazer durante muito tempo? Ó, são as virtudes do capítulo anterior. O que ela fez? Devotamento, abnegação e renúncia. Porque o meu tempo não é meu tempo. O meu tempo é o seu tempo. Porque eu me dedico a você. A minha vida é a sua vida. Eu abro mão de coisas e me dedico. Então lembra que lá no fim do capítulo anterior, ele falava que devotamento, abnegação, era uma prece contínua. Entender a prece? Ninguém se devota, ninguém renuncia e abnega se não tiver com o pensamento em Deus. Isso não existe. E ninguém vive para si pensando em Deus, que quando eu vivo para mim, é para mim mesmo. Eu excluo o outro e já estou descumprindo a lei, porque eu não estou amando o meu próximo como eu me amo. Então, quando ele falava assim, ó, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua. É isso. Porque eu tenho que praticar o esquecimento de quem sou eu. O que eu quero agora? Porque não é o que eu quero agora. É o que ela precisa agora. Que recurso eu vou buscar para ser melhor ainda para ela, porque eu preciso lutar. E aí eu não desisto nunca. E isso vai colocando numa sintonia tão feliz que vai me abastecendo, porque eu vou aprender o que é amar. Mas amar na forma da renúncia, devotamento, abnegação, e isso me traz paz e equilíbrio. Então, agora vai começar a fazer sentido o final do capítulo anterior. Porque, inicialmente, quando ele fala assim, ó, o devotamento e a abnegação são prece contínua, a gente lê e faz assim, ó. Tá. A frase eu entendi. Mas por que essa frase? Ela não faz uma ressonância na minha intimidade. Porque eu não tenho experiência. E daquilo que eu não tenho experiência, nenhuma referência, eu só ouço. E muitas vezes Jesus precisou falar assim, ó, é porque ouvindo não me escutam. E enxergando não veem. Porque ele sabia que ele estava nominando sentimentos que nós não havíamos construído. E que ele ia falar. Cognitivamente eu ia entender, mas aqui dentro não faria nenhum sentido. Então, precisa viver para entender o quanto isso é valioso. Na vida da Lara, pode ser, mas na da Sara foi a diferença. Então, olha, eu ganho nessa história, mas eu ganho em paz. Então, o servir é que me leva a construir essa humildade. Porque se eu não fizer o esquecimento de mim mesma, como é que eu vou tornar humilde? Se em mim não tem nenhum tempo para o outro, como é que eu vou tornar humilde? E aí, semana passada a gente havia começado uma discussão, não vou nem usar desenho, porque o pessoal do fundo não vai enxergar. Que quando eu não faço esse esvaziamento de mim, eu fico cheia daquilo que eu sou, daquilo que eu imagino que eu sou. Quem faz isso comigo é o ego. É uma postura bastante egóica. Eu sou, eu me conheço, porque eu entendo, porque eu sei, porque, ó, é tudo aqui. Quanto espaço sobra para alguém aqui? Nenhum. Aí, o único jeito que eu consigo relacionar é assim, ó. Ou você faz aquilo que me agrada, ou eu fico triste e desapontada com você. Eu fico melindrosa, chorosa. Isso é uma armadilha. Sabe quando a gente chama essa armadilha? Ai, é que eu sou sensível. Não.
é melindrosa. É diferente. Eu não posso trocar o nome das coisas. Porque eu não estou triste porque ela está sofrendo. Eu estou triste porque ela não me obedece. E além de melindrosa, eu sou mandona. Porque eu quero do meu jeito. E se não faz, eu empaco de novo. E a outra coisa que acontece é quando eu identifico a pessoa que não foi fazer e esse é o meu antagonista. Naturalmente, a gente vai duelar. E a gente se arma diante daquela pessoa e já fica esperando a troca de farpas. Então, ó, na posição muito orgulhosa, é o tempo inteiro assim. Ou o outro é aquele que precisa satisfazer minha necessidade, ou ele é o meu antagonista com quem eu vou guerrear o tempo todo. Em uma e em outra, eu não posso descansar, porque eu tenho que estar armada, pronta, vigilante, mas não é vigilante no meu pensamento, é vigilante na conduta alheia. Gente, isso dá um cansaço, um esgotamento, um abatimento, um desânimo assustador. Porque sabe quem que vai corresponder ao que eu quero? Ninguém. Sabe quem que vai atender? Ninguém. Então eu caio numa fraqueza enorme. Porque aí, ó, cada vez que eu não conquisto, eu fico com uma derrota aqui dentro. Só que, de novo, ó, eu estou usando a minha capacidade para manter a ilusão. Porque eu não avaliei e não entendi. Mas como Deus é bom, misericordioso. Vê bem, Ele é Pai, não é só da Sara e da Lara, não. É de todo mundo. Então eu tenho que pensar, quantas pessoas na minha vida me convidam a essa dedicação, a essa renúncia, a abnegação. E depois de um tempo de exercício, eu faço assim, não, passou do limite, agora ficou demais. Então é assim, ó, eu já cedi um pouco, ou você muda ou eu te largo. Vocês conhecem essa história? Do vou até aqui, daqui para frente eu paro. Ó, posso parar? Pode. Tem consequência? Claro. Claro que tem. Então, essa lucidez é fundamental, porque agora eu estou entendendo onde eu parei nessa história. Eu estou parando, não é porque o outro é assim, ou de tal forma, ou daquela outra. Eu estou parando porque em mim, esse exercício da renúncia, do devotamento, não está acontecendo e eu não quero que aconteça. Então eu estou desistindo da minha mudança, não do outro. Porque a gente sabe que somos ímãs, se eu vou desistir desse, aparece outro, como diria minha tia, igual que nem. Com um tema um pouquinho mais complicado só, mas muda muito pouco. Sabe por quê? Porque eu não tenho energia diferente disso para atrair coisa melhor. Fica ali, ó, naquele tom, no que eu dou conta, no que eu posso. Então, aí eu começo de novo. Aí eu faço assim, não, vou desistir. Como a gente não entende isso, o que a gente fala? O meu dedinho é podre. Eu só escolho, então, dedinho podre. Então, é assim. Se não resolver, Deus não vai desistir de você. Você fica desistindo, mas Ele desiste não. Ele vai repetir a lição até o dia que você decidir aprender. Nossa, às vezes gasta 5 encarnações com a mesma liçãozinha. A cartilinha está até cheia de orelha já. E ele repete. Por quê? Porque eu preciso superar. Então, olha só, é fundamental entender por que eu estou parando. Porque às vezes eu vou falar assim, olha, nesse momento, eu
estou sentindo assim, não estou conseguindo. Então tá, mas você está parando para conquistar o quê? Qual é o raciocínio a seu favor que você está construindo para voltar e dar conta? Porque você vai voltar. Se não for nessa, vai ser daqui a pouquinho. Então, eu preciso ter uma clareza de quem sou eu. Então... Pode passar, Marcelo. Não, vai, passa umas 3. Aí, ó. A gente viu a semana passada que humildade é andar na verdade. Mas dessa que tenho no contato comigo. Pode passar mais um? Me coloca num estado de lucidez a respeito de quem eu sou. Então, eu não vou mais falar assim, olha, eu estou parando por aqui porque essa pessoa... Não, eu estou parando por aqui porque eu ainda não estou disposta à lição chamada devotamento, abnegação. Eu vou precisar buscar recursos de entendimento para dar conta disso. Mas eu preciso elaborar um projeto de vida. Porque se eu ficar sem projeto, eu vou desistir disso e talvez vou fazer coisas que me tragam um prazer muito imediato, mas que são coisas muito tristes depois, porque resultam num vazio muito grande e a gente sabe disso. Que deixa, e depois começa a ter ansiedade, pânico, depressão, não sei o quê, não durmo, não sei... Ó, vai! Por quê? Porque aqui inquietou tudo. Eu desisti de mim. Então, essa clareza, essa lucidez que a relação me traz é fundamental. Onde é o meu limite? Por que aqui eu paro? Quantas vezes eu falo assim, eu acho que eu tenho paciência. Aí basta a pessoa fazer 2 coisinhas, você fala assim, não tenho. E já entendi que não tenho. Mas não ter é um problema meu, não é da pessoa. Porque se eu tivesse, ela não ia me incomodar. Por que ela me incomoda? E por que o meu limite chega tão rápido? Bom, agora eu sei uma coisa que é muito preciosa. Onde eu fico? Qual o meu limite? E aí, explorando, questionando, refletindo, eu vou começar a descobrir o que me falta para que isso possa transformar. Se não eu contento nisso, pessoa difícil. A situação muito complicada, é a situação. Não é a situação, sou eu. Eu sou o fator complicador, porque eu não consigo. E não conseguir é o meu limite. Então, eu preciso muito dessa informação, dessa relação. Então, quando a gente lê, quando o Chico coloca que ninguém nasceu em lugar errado, que eu estou no lar que eu precisava, com as pessoas certas, no lugar certo, é essa clareza do espírito humilde, que reconhece em cada um a sinalização daquele ponto onde eu posso ainda melhorar, no caso dele, e nós começar o processo. Por isso, nele a gente vê que essa humildade leva a uma extrema gratidão pela vida, que olha a vida com esperança e amor. Por quê? Porque ele vê o processo de melhoria acontecendo em todos os momentos. Nós, ao invés de valorizarmos o processo, a gente empaca e fala assim, para mim é só as coisas difíceis que vêm. Eu não tenho sorte mesmo, tudo tem... Então, eu não entendi. O outro não, eu não me entendi. Eu não entendi por que eu empaco nessa hora. E isso é o meu desafio. Então, por muito tempo a gente iludiu que a questão era com o outro e lá fora. Não é, é aqui dentro e comigo. É isso que eu preciso aprender. Essa informação preciosa que me faltava. Pode ser aqui. Aí. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança,
nem sombra de variação. Para nossa sorte, Deus tem essa constância, o absoluto. Então, de tempos em tempos, a minha mudança é necessária para que eu possa entender. Mas dentro do meu limite, quando eu não entendo, eu acho que está errado. Então, ó, quantas vezes eu estou num desafio, não entendo, aí eu falo assim, Deus não é justo. Esquece disso. Deus continua sendo soberanamente justo e bom. Ele é infinitamente misericordioso comigo e com todos. A justiça dele não falha. Então, o que acontece é justo comigo e com todos. Porque se eu não tiver isso muito firme, quando chega o meu limite de compreensão, olha só, a falta de lucidez o que faz. Eu vou duvidar de Deus. Eu vou questionar o Evangelho. Eu lembro num dos nossos trabalhos de sexta que os meninos me falaram assim, ah, mas você está querendo muito, né? Viver esse Evangelho ao pé da letra é uma coisa impossível. Ué, então Jesus vinha e falava o que não era possível. Mas quando eu não quero entender, eu prefiro achar que ele era rigoroso demais, muito exigente. Nossa, não pode. Ele precisava voltar e ser mais lightzinho, assim, afrouxar. Oh, gente, olha que coisa louca. É coisa de gente doida isso. Mas quando a gente não entende, essa é a nossa proposta. Eu quero que Deus se ajeite, que Jesus modifique e todo mundo, inclusive, faça uma adaptação a mim. Ah, igual eu faço com meus relacionamentos próximos. Eu quero que meu filho faça isso para me agradar. Eu quero que o marido faça aquilo para me agradar. Eu quero que minha mãe e meu pai façam tal. Todo mundo tem que ir adaptando a mim. E tem gente que faz isso com tanta força que se não acontece, fica doente. Ô, gente, mas não é doente de mentira, não, é doente de verdade. Olha como que fica grave. Então eu tenho que perguntar, mas por que eu exijo que tudo se adeque a mim? O que faz isso comigo? Um orgulho exagerado. Por isso que eu falei, orgulho é sofrimento, orgulho é desequilíbrio. A gente não vai olhar para a questão do orgulho mais com aquela coisa, nossa, que orgulhoso, não é. Que compaixão, o orgulho não deixa ver com clareza. E a pessoa faz uma luta, um esforço que fica contra si o tempo todo, aumentando o sofrimento, complicando a situação. Por isso que quando eu não estou naquela situação, o que acorda em mim é compaixão. Mas e quando eu sei que o que a pessoa faz está errado e não é compaixão que acorda em mim, por que será? Porque se eu entendi que aquilo que o outro faz não está certo, o adoece e terá consequências graves, me traz compaixão, quando eu não entendo, o que acontece com a gente? Quando a gente vê alguém fazendo coisa errada, o que está o habitual nosso sentir pela pessoa? Raiva? Desejo de vingança? Um mal pior? Por que mesmo? Porque o meu orgulho dele tem o mesmo tamanho. Igualzinho. O problema é que agora ele está numa condição que fica muito evidente. E eu não consigo ficar com compaixão. Então eu julgo e condeno. Porque eu não tenho essa referência. Eu não quero nada justo, eu quero vingança. Eu quero punições, eu quero coisas assim enormes. Porque é isso que tem em mim. Então, esse é o cuidado. De que quando Jesus te diz assim, por que você vê o cisco do outro e não está vendo a trave no seu? Porque o orgulho impede. Então, quando a gente se torna
julgador alheio, aquele que condena o tempo todo, eu também preciso de uma pausa e avaliar. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que eu quero uma punição tão severa para ela? Porque ela está me trazendo tanto desconforto. Porque o desconforto é meu e eu preciso saber falar dele. Do que ela faz, ela que tem que saber falar. Mas do que eu sinto em relação, aí é o meu desafio. Então, só para a gente terminar, aí o Emmanuel diz assim, ó, afinal, que possuímos que não devemos a Deus? É um questionamento que ele faz. Para a gente avaliar da nossa vida, o que é mesmo que eu tenho, que eu não devo a Deus? Lembra que a semana passada eu trouxe uma colocação da Joana que ela fala assim, ó, às vezes o homem se enche de si mesmo e acha que pode, mas uma bactéria pode terminar com tudo em poucos minutos. E aí vem o Emmanuel e pergunta, afinal, o que é que nós possuímos que não vem de Deus? O que eu posso falar? Isto daí vai ser desse jeito e sou eu que estou mandando. Porque às vezes a gente tem essa ilusão de controlar a vida, controlar as pessoas, controlar as situações. E eu preciso investigar. Será mesmo que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho algum poder para controlar qualquer coisa que seja? Ou isso é só mais uma ilusão que eu tenho alimentado? Porque é importante ter essa noção, até para melhorar a relação que a gente falou da semana passada, do que é finito com o infinito. Às vezes estamos vivendo um momento que parece que o poder de Deus não se faz presente, porque a minha ilusão está tão grande. Eu estou tão fechada em mim que eu não percebo essa presença. Mas isso não é verdade. Então, esse hábito de reconhecer é fundamental até para lutar pelo meu próprio equilíbrio. Porque senão eu agravo o meu isolamento e acho que aquilo que eu penso é capaz de determinar todas as coisas à minha volta e que isso vai ser a regra. E isso não é verdade. Então, nós vamos ter que ter bastante cautela com tudo que a gente tem construído com o nosso pensamento e com o resultado que já vem dando à nossa volta. Alguém quer fazer alguma colocação? Está tudo bem? Não, entendi. Tudo bem.